Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Nos últimos meses, ou até mesmo anos, temos visto e ouvido uma discussão sobre a importância da capacidade de adaptação de um profissional para os novos tempos. Na verdade, esta visão ela não é nova. Por exemplo, Charles Darwin, que viveu no século XIX, o grande naturalista e biólogo inglês, ele dizia que na luta pela sobrevivência, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Milênios atrás, os chineses diziam que o sábio é aquele que se adapta às circunstâncias, assim como a água se adapta ao jarro. Portanto, esta é uma realidade milenar, é um conceito milenar, não é novo. Ele é simplesmente a ênfase de que nós temos de nos adaptar aos novos tempos, à nova cultura, às novas culturas, às novas circunstâncias, ao modo operandi de trabalho, às pessoas, etc, etc, etc. Portanto, a capacidade de adaptação ela é fundamental nos nossos dias. Como você sabe, eu tenho mais de 40 anos de experiência aconselhando executivos, não apenas no trabalho do outplacement, da transição de carreira, bem como também no coaching executivo, uma prática que temos conduzido com grande sucesso. E ao longo desses anos, eu tenho encontrado um número enorme de profissionais que confessaram que tiveram as suas carreiras estagnadas porque eles se recusaram a aceitar uma transferência para uma outra cidade ou estado da federação. Outros porque não quiseram mudar para o exterior em função da não adaptação de suas esposas. E outros simplesmente porque disseram que não iriam mudar, por estarem adaptados ao novo ambiente onde trabalham. A adaptação, no entanto, ela é fundamental. Nos dias atuais, o executivo tem de ter esta capacidade, não apenas da flexibilização ou da flexibilidade, mas ele precisa ter a capacidade de se adaptar com velocidade aos novos tempos. Um exame ao longo da história comprova que, em geral, as pessoas resistem às mudanças. Foi assim quando Ford construiu o seu primeiro automóvel. Quem vai usar esse treco? Diziam os seus contemporâneos. Isso é coisa para filho de rico, é brinquedo para filho de rico. A mesma coisa com a criação do telefone. A mesma coisa quando surgiram os primeiros computadores. Quem vai querer colocar um treco desse sobre a mesa em sua casa? E se você examinar todas as grandes invenções, todas elas tiveram os seus opositores, porque eles não acreditavam nas mudanças. Então hoje, você que é um profissional, não importa o seu nível, ou você se adapta ou você morre. Ou você muda os seus conceitos, ou você muda os seus pensamentos, ou você muda aquelas coisas que são importantes ao desenvolvimento de sua carreira, ou você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar estagnado. E o pior lugar onde você pode ficar é dentro de uma gaiola de ouro, olhando apenas para o próprio umbigo
e não para o mundo. Eu li recentemente uma pesquisa conduzida por um grande instituto de talento executivo da América do Norte, em que os seus autores diziam que existem algumas capacidades que são vitais para o desenvolvimento de um executivo. A primeira delas é a capacidade de motivar a equipe, que representava 35%. Eu já me referi num clipe anterior que o grande empresário, o homem da siderurgia americana, o barão do aço, Andrew Carnegie, certa ocasião, contratou um executivo e lhe pagou um salário de aproximadamente $1 milhão no começo do século. E perguntaram a ele, por que tamanha extravagância? E ele disse, porque ele sabe sorrir para os meus empregados. Em segundo lugar, a capacidade de trabalhar bem em várias culturas. Trabalhar com a cultura chinesa, trabalhar com a cultura indiana, com a cultura japonesa, com a cultura francesa, com a cultura norte-americana, com a cultura brasileira. Mas para que você saiba trabalhar com culturas diferentes, distintas, é preciso que você estude essas culturas. Eu, pelo menos nos últimos anos, tenho me debruçado muito sobre o estudo da China, o pensamento chinês, a cultura chinesa, os valores chineses, a tecnologia chinesa, a universidade chinesa, o sistema político chinês. Mas, infelizmente, ainda hoje no meu trabalho eu encontro centenas e centenas de executivos que trabalham em nossas organizações, inclusive multinacionais, que nunca leram um livro sobre a China. Ora, como enfrentarão a China, que dentro de poucos anos tornar-se-á a nação mais poderosa na face da Terra, inclusive militarmente? Como? Como fará em relação à Índia, que é outra potência emergente? Ora, nós temos de olhar para frente, ou como dizia o grande político e estadista norte-americano John Kennedy, a mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente, com certeza perderão o futuro. É isso mesmo. Se você quiser trabalhar neste mundo que já chegou, é necessário que você estude, que você se adapte, que você se recicle, que você mude a sua maneira de pensar. Um outro ponto que foi detectado, que é a capacidade de facilitar a mudança. 32%. 32%. E por último, e talvez os menos importantes, de acordo com a pesquisa, conhecimento técnico representa apenas 11% e trazer resultados apenas 10%. Então você veja que aqui, onde você tem a predominância daquilo que hoje nós denominamos, numa linguagem sofisticada, de soft skills, que na verdade são os skills que foram pregados no começo da Revolução Industrial, no século XVIII, no século XIX, da industrialização nascente norte-americana, e que depois se fortaleceu ainda mais como a iniciativa, como o espírito empreendedor, o amor ao risco, a iniciativa, a flexibilidade, a capacidade de mudar, entre tantas e tantas outras coisas que estão subordinadas a este princípio do soft skills. Aí você pode me perguntar, Gutenberg, eu aceito tudo isso que você está falando, mas o que é que eu posso fazer como um profissional que estou começando a minha carreira agora, ou estou no meio de uma carreira, eu tenho 36, 37 anos, sou um coordenador, sou um supervisor, não ocupo uma posição gerencial ainda, portanto está tarde do desenvolvimento da carreira, ou até mesmo um diretor, um vice-presidente, porque também há muitos altos executivos que não aceitam mudanças.
Eles querem manter o status quo, porque eles querem manter os seus próprios privilégios. Eles podem até falar de discurso, eles podem até discursarem sobre mudanças, mas no fundo eles não querem mudar coisa nenhuma. Eles querem que as coisas continuem do mesmo jeito. E são essas empresas que estão indo para o beleléu. São essas empresas que estão indo para o espaço. Recentemente eu vi um comentário interessante de um empresário que tem sobre a sua mesa um dinossauro. E todo dia, quando ele chega para trabalhar, ele olha para o dinossauro e ele diz: essa é a ameaça do dia a dia de um executivo, nos tornarmos dinossauros. Isso é verdade. Por quê? Porque se você não estuda, se você não se prepara, se você não recicla, se você não muda os seus comportamentos, se você não se adapta aos novos tempos, você vai virar um dinossauro sim. Muito bom, mas voltando à minha pergunta, o que é que eu posso fazer, Gutenberg, para efetivamente mudar o meu estilo de vida, o meu comportamento, a minha atitude, as minhas palavras, as minhas ações, o meu próprio pensamento? Eu fiz aqui uma relação de algumas coisas simples para a sua reflexão. Primeira delas, abra a sua mente ao novo. Abra a sua mente ao novo. Deixe que os ventos da novidade, das novas teorias, dos novos conceitos, das novas teses políticas, sociológicas, econômicas, antropológicas, psicológicas, teológicas penetrem na sua mente. Não resista ao novo. 2. Prove todas as coisas como ensina a Bíblia Sagrada. Vou repetir. Prove todas as coisas, porém, retenha aquelas que são as melhores. Quanto mais você testar, quanto mais você provar, melhor para você, porque você terá a condição de escolher algo que lhe favoreça muito mais. Terceiro, não tenha vergonha de mudar as suas ideias. No passado eu usava uma expressão muito conhecida que dizia o seguinte: não tenha medo de mudar as suas ideias. Tenha medo apenas de não ter uma ideia para mudar. E nos dias atuais, essa questão é fundamental. Em quarto lugar, use as novas circunstâncias para você melhorar e para você crescer. Eu me lembro que quando eu saí do Rio Grande do Norte, da cidade do Açu, para ir para os Estados Unidos estudar em 1968, eu era totalmente ignorante, apesar de ter estudado ciências jurídicas e sociais. Meu inglês era fraquíssimo. E eu certamente iria ter grandes dificuldades ao enfrentar um país civilizado como a América do Norte. Foi muito difícil a minha adaptação nos primeiros meses, porque para mim tudo era diferente. Eu acho que eu já falei para vocês, num dos meus clipes, que certa ocasião eu fui convidado por um casal de americanos protestantes da igreja presbiteriana para um almoço no dia de Thanksgiving, no dia da graça. E eu fui convidado juntamente com um indiano por nome Babur Divak. Ele tinha um hábito, sempre que ele andava com você, de querer segurar a sua mão, um hábito indiano. Eu achava aquilo estranho, e principalmente daqueles dias lá atrás. Muito bom. A uma distância de 50 a 80 metros, o americano aperta um botão no seu carro e lá na frente ele diz: aquela é a minha casa. E eu vejo o portão abrir. Ora, eu estava habituado a descer de um caminhão, da carroceria de um caminhão ou de um ônibus, para abrir uma porteira para o veículo poder passar. Quando eu cheguei na casa do americano, aquela coisa maravilhosa, aquele gramado verde, aquelas salas grandes, aquele carpete bonito, tudo muito lindo. E eu falei: poxa vida,
como isso é diferente da minha casa. Chegou a hora de irmos para a mesa. Ele chamou todo mundo, ficamos todos de pé ao redor da mesa, aquela mesa bonita, com aqueles pratos maravilhosos. E ele disse, let's pray, vamos orar. Ele fez uma oração pedindo a Deus para que Ele nos abençoasse esses dois estudantes internacionais, Gutenberg Macedo e Babu de Vaca. Almoçamos, depois ele pergunta se nós queríamos sobremesa. Eu me lembro que eu nunca tinha comido uma torta de maçã na minha vida, não sabia nem o que era isso. Primeiro, porque dificilmente a maçã chegava ao Rio Grande do Norte. Era uma fruta para nós inusitada ainda. Depois, ele pergunta se nós queríamos café ou se nós queríamos chá. E para inovar, eu disse que eu queria chá. Ele então me passou um saquinho, uma vasilha bonita, com uns saquinhos. Ele pediu para eu tirar um saquinho daquele, eu tirei, eu rasguei o saquinho e joguei o chá dentro da xícara. E ele disse, Mr. Macedo, aqui o senhor não precisa fazer isso. E me ensinou como eu deveria fazê-lo. E depois ele me pergunta se eu queria o açúcar. Novamente um saquinho. Eu peguei o saquinho, não abri dessa vez, joguei dentro da xícara. Ora, ele disse, Mr. Macedo, aqui é precisamente o contrário. Quanto foi difícil para mim a minha adaptação. Mas eu confesso a você que eu nunca resisti a nenhuma delas. Pelo contrário, eu procurava aprender a cada dia mais, porque eu tinha de me tornar igual ou superior ao americano. É tanto que eu sempre fui um aluno brilhante na faculdade de teologia. Levava 95, levava 10. Quando eu levava um 7, eu ficava com raiva de mim mesmo, porque não estava me dedicando. É isso mesmo. Então você tem de usar as mudanças comportamentais, os valores sociais, tudo, de tal forma que você possa crescer, que nós possamos crescer junto. O momento presente exige que eu e você mudemos radicalmente, de tal maneira que possamos avançar. Eu vou repetir a frase de John Kennedy para sua reflexão. E para que você memorize-a e tenha sempre diante de você. A mudança é a lei da vida. Só não muda aquele que já morreu. É aqueles que apenas olham para o passado. E nós brasileiros temos a mania de olharmos para o passado. Ou para o presente. Irão, com certeza, perder o futuro. Não vamos perder o futuro. Vamos olhar e encarar o futuro com determinação, com sabedoria. Vamos mudar e mudar radicalmente. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. www.gutenberg.com.br. E lá você vai encontrar inúmeros trabalhos que são desenvolvidos para o seu benefício. Quero também dizer que, se você quiser entrar em contato com a nossa empresa, o nosso e-mail é macedo@gutenberg.com.br. E nós estamos prontos para ajudá-lo, quer em processos de outplacement, processo de coaching executivo, planejamento de carreira, planejamento de pré-aposentadoria ou também uma palestra para a sua organização sobre assuntos de nossa competência. Eu espero que você abra sua mente e que você comece a mudar a partir de hoje, porque o mundo carece de homens com mentes brilhantes, com mentes renovadas e que têm um compromisso de crescer e avançar todos os dias. Viva o futuro! Um grande abraço e muito sucesso para você e que Deus nos proteja até a próxima semana. Até lá!